Amém? Uma boa tarde a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, o nosso primeiro culto na Igreja Videira de Jussara sendo realizado às 18 horas, né? Como forma de a gente tentar organizar aí em relação à capacidade de transmissão, né? Então, nesse horário, mais cedo, nosso primeiro culto, às 18 horas, é um prazer imenso para nós ter você nos assistindo, você fazendo parte da nossa família, os irmãos que vieram hoje também, né? Sejam bem-vindos para ouvir da verdade, da palavra de Deus que muda e transforma as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 11, versículo 39. Nós estamos projetando aqui também, a partir do próximo culto nós vamos projetar aí na tela do computador para você ver também. Então, João, capítulo 11, versículo 39. Então, ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Vejam bem, aqui fala do milagre que o Senhor Jesus fez quando ressuscitou Lázaro. O que ele fala para quem está ali em volta? Para Marta, para Maria, para os demais parentes de Lázaro e para as pessoas que estavam à volta deles. Olha, tirem a pedra, tirai a pedra. Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus sabia que naquele momento, logo após aquele momento, ele ressuscitaria Lázaro. Mas mesmo assim, ele fala para Marta, para Maria e para os que estão em volta: tirai a pedra. Mas Marta fala o seguinte: olha, como tirar a pedra? Já faz 4 dias que ele morreu, ele está cheirando mal. Jesus responde: não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Essa palavra liberada para Marta e para todos que estavam ali diz o seguinte: olha, se você crer, alguma coisa vai acontecer, você vai ver a glória de Deus. Foi gerado fé no coração daquelas pessoas que estavam ali, e então, o que eles fizeram? Muitos poderiam ter dito assim: não, tira a pedra mesmo, porque ele está morto há 4 dias. E naquela época uma pessoa que presta atenção, naquela época uma pessoa que já estava morta há 4 dias, ela estava morta. Era a prova final e cabal de que aquela pessoa estava morta. Alguns estudiosos da medicina tentam justificar o que aconteceu com Lázaro de um evento que acontece na medicina chamado catalepsia, aonde há uma diminuição dos sinais vitais e a pessoa parece morta, mas só que a pessoa não fica 4 dias assim. Então vejam bem, efetivamente Lázaro estava morto. O número 4 é muito importante. Lázaro estava morto. Marta meio que titubeia na fé, mas Jesus rebate e diz assim: olha, não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? O que Marta e quem estava lá estava ouvindo e tinha que fazer? Crer. E qual que é o sinal? Presta atenção. Qual que é o sinal de Marta, Maria e dos demais que estavam lá? O sinal de fé que foi liberada. Eles afastaram a pedra. Porque se eles tivessem acreditado que Jesus não poderia fazer, eles não teriam afastado a pedra, porque o corpo fedia muito, já há 4 dias. Cheirava mal. Então esse sinal de fé liberado, de afastar a pedra, é que
indica que fé foi liberada. Então é afastada a pedra e Jesus diz o seguinte: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai, ainda com as ataduras. Isso, a palavra de Deus fala que toda escritura é útil para a repreensão, para o aprendizado, para nos ensinar. Toda escritura, toda palavra de Deus, ela é útil para nos ensinar. Isso quer dizer que a palavra de Deus, ela não é para um tempo, ela é para a eternidade. Guardando as dispensações onde ela foi dita, e nós teremos que aplicar ela. Mas a palavra de Deus fala aqui, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a palavra de Deus serve para ensinar, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir. Então, a partir do momento que é liberada essa palavra, Lázaro então sai, se levanta do mundo dos mortos e ressuscita. Presta atenção nisso que eu vou falar. Muitas vezes, nós estamos precisando de um milagre não tão grande assim, mas a única coisa que o Senhor precisa ouvir de nós é: se creres, verá a glória de Deus. Única e exclusivamente isso. Se você crê, que tamanho que eu tenho que crer para mudar minha vida, para mudar minha situação? Do tamanho de um grão de mostarda. Seu problema pode ser gigante, mas se você crer do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor pode mudar a sua vida. A hora que você libera a fé, a hora que você crê, você fala. E a hora que você fala, você ouve o que você fala. E o seu espírito, então, ele é cheio de fé e mudanças poderosas na sua vida acontecem. Não, mas só aconteceu naquela época, agora não acontece mais. Deixa eu te falar um negócio. O fato de você estar vivo é o maior milagre de Deus. Amém. Ah, não, mas será que é? Olhe ao seu redor. Olhe o que nós estamos vivendo. Vou dizer de novo para você. O fato de você estar vivo é o maior milagre que tem. Deus tem planos na sua vida, Deus tem planos na minha vida, Deus tem planos nas nossas vidas. E o fato de você estar vivo é para que você entenda isso. Quando você acordar de manhã e respirar, puxar o fôlego, diga assim: é tão bom poder respirar. Porque tem pessoas, e se você assiste televisão você vê isso, que estão morrendo sem respirar. Esse é o maior milagre da minha vida, da sua vida. Deus tem grandes coisas para nós. Amém? Vamos louvar o Senhor então? Vamos ficar de pé. Quem quiser ficar de pé, fica de pé. Quem quiser ficar sentado, fica sentado. Soberano és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Apaga a luz aqui, ó. A luz. É, só aqui. De novo em mim. Aí. Acende. Faz-me refletir a beleza que há em
Com teu poder
acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, que és Pai. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és, Senhor e governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti,
Deus, mais uma vez a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês, amém? Deus abençoe a todos, bem-vindo a todos aqueles que ainda não estavam aqui quando nós iniciamos o culto. Você é um privilégio, né? É uma honra para nós recebê-los aqui e vermos hoje a Igreja do Senhor cada dia mais fortalecida, cada dia mais perseverante, cada dia mais avançando rumo ao alvo. É isso que Ele quer para a nossa vida, não é coisa diferente disso não, né? A partir do momento que nós ouvimos a palavra do Senhor, que nós recebemos a palavra, nós somos gradativamente mudados e transformados para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é através de regras, de normas, mas através de ouvir a palavra. O que o inimigo tem feito nesses dias é impedir que nós ouçamos a palavra e impedir que nós falemos a palavra. Veja bem, todo mundo de máscara. A palavra de Deus fala, crie, por isso é que falei. O inimigo está tentando nos amordaçar, mas essa igreja é uma igreja de vencedores. E nada, nem ninguém vai calar essa igreja de falar a verdade da palavra de Deus. Amém? Amém. Então, hoje, os irmãos vão perdoar porque eu não vou olhar, gosto de olhar muito assim, né, para as pessoas quando a gente está pregando, mas a gente vai deter nesses dias a atenção mais para a câmera, porque tem irmãos do outro lado que estão nos ouvindo também, né? E assim, para quem está nos ouvindo, eu já assisti pregações que a pessoa não... A gente está do outro lado e a pessoa não está olhando para a gente acha que está meio... Mas eu estou olhando para você, irmão. Irmã, você é uma pedra preciosa para o Senhor. Você que está aí do outro lado nos ouvindo, nos escutando, nos vendo. Amém? Então, nós estamos inaugurando hoje um aparelho, né? Nós compramos um notebook novo, né? Nós já tínhamos comprado essa câmera, compramos um notebook novo, depois de uma árdua pesquisa, né? Minha e do Antônio, e nós compramos esse notebook com o dinheiro que os irmãos e as irmãs dizimaram e ofertaram, né? E isso é bênção na nossa vida. Graças a Deus, com tudo o que nós passamos até hoje, a igreja em si, ela não passou nenhuma privação de nada. O Senhor tem sido fiel para com a igreja, e a igreja tem sido fiel para com o Senhor, né? Essa é a troca. O que a palavra de Deus fala lá em Malaquias 3:10? É justamente isso.
trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Nós precisamos fazer algumas correções em relação a algumas pregações que muitas vezes nós ouvimos. Dizime que você vai ficar rico. Só dizimar vai deixar você rico. Isso não é prosperidade. Ser rico não é ser próspero. Nós vimos no culto passado. Prosperidade é tudo aquilo que nós decidimos fazer em Cristo e o Senhor nos abençoa. E tudo que a gente faz vai ser bem sucedido. Isso é prosperidade. E o que o Senhor fala? Que provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos. Não necessariamente bênçãos financeiras. Não necessariamente. Mas bênçãos. Pode ser na área da sua saúde, do seu casamento, da sua vida como um todo. Para quê? Para quê que é para nós trazermos os dízimos à casa do Senhor? Para que haja mantimento nela. Hoje, a igreja reunida, o prédio, o ar-condicionado, o computador que foi comprado, a câmera, a energia, tudo isso é mantido com o dízimo que vocês devolvem para a casa do Senhor. Por que devolvem? Porque nada que nós temos é nosso. Às vezes é difícil entender isso, né? Nada que nós temos é nosso. O Senhor que deu. Nós somos mordomos, nós somos pessoas cristãos, pessoas que creem no Evangelho, que nós simplesmente servimos ao Senhor. Nós somos mordomos dele. Então, quando nós devolvemos o dízimo ou ofertamos, nós não estamos dando para a igreja. Não, você está devolvendo para o Senhor. Uma das coisas que me afastou muito da igreja durante muito tempo, né, era justamente isso. O que os pastores faziam com os dízimos. Mas o que eles faziam ou fazem, não me interessa. Eu creio na palavra de Deus, que Deus me deu pastores segundo o meu coração, porque eu tenho pastores acima de mim, né? E vocês creem nisso também. Por isso que a nossa igreja tem avançado. Amém? Então, dízimo, você não dá dízimo para a igreja, você devolve. E é isso que tem que explodir no nosso coração. Você não dá dízimo. Por quê? Você devolve 1/10 daquilo que você ganhou. Deus é tão bom, a graça do Senhor é tão bom, que Ele nos permite ficar com 90%, e nós devolvemos apenas 10%. Né? Então, se você quiser devolver o seu dízimo, ou se você quiser ofertar, o momento é agora. Os envelopes estão aonde? Então, se você quiser dizimar ou ofertar, o Aldo, que está desse lado, vai entregar os envelopes. Hoje o Aldo está, né? Amado. Então, se você quiser dizimar ou ofertar, se for ofertar, você levanta a mão, que ele vai levar o envelope para você ofertar. Se for dizimar, o seu envelope está guardado lá, você dizima aqui. Amém? Coloca um louvor aí para nós, Antônio. Enquanto vai entregando os envelopes, eu gostaria de dizer para os irmãos, lembrar os irmãos, porque a gente já postou, né, nas redes sociais, mandou no grupo da igreja. Quinta-feira, dia 6, nós vamos fazer uma live. Né? Uma live. Essa live vai ser com duas pessoas que ocupam as duas profissões que Jesus fala que ele era. Quais que eram as profissões que Jesus fala que ele era? Médico e advogado. Então vai ser uma live com um médico e com um advogado, né? Falando daquilo que o Senhor é capaz de fazer na vida dos seus filhos. Amém? Vai ser poderoso isso para todos nós. Lembrando que no culto da semana que vem, no domingo, vai haver uma oferta para as missões. A gente vai trazer os envelopes e vai ser coletada uma oferta especial para as missões, para os irmãos que largaram tudo que tinha e foram pregar o Evangelho. Eles têm que ser mantidos lá fora, aqui no Brasil, né? Eles têm que ser sustentados. Esse é um dever, uma obrigação da igreja. E muitas vezes nem sabem as necessidades que a igreja passa, porque eles são supridos
o Senhor tem suprido a igreja. Então, eu gostaria que você, já mandei o áudio, postei nos grupos e mandei no grupo específico da igreja, né? Que você separe um valor para ofertar para esses irmãos no domingo que vem. Amém? Todo mundo pegou os envelopes? Amém? Então, se você for ofertar ou dizimar, eu gostaria que você ficasse em pé e se levantasse seu envelope. Amém? Sim, Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada um desses dizimistas, cada um desses ofertantes na Tua presença, Senhor. Que seja o Senhor a cada transbordar em graça e favor na vida de cada um deles, Senhor. Que seja o Senhor a abençoar tanto a vida financeira como a vida, o casamento, como o trabalho, como a vida de relacionamentos, Senhor, em nome de Jesus. Que seja o Senhor, aonde eles colocarem as plantas dos pés deles, sejam deles por herança. Que tudo que eles decidirem fazer no Senhor prospere, seja bem feito, seja o Senhor a guiar os passos de cada um desses irmãos. Abençoa também aqueles irmãos que eventualmente hoje não ofertaram e não dizimaram. Abre os olhos, Senhor, deles, para que eles vejam que Deus é bom, que o Senhor, Paizinho amado, nunca nos abandona, nunca nos deixa, e que a nossa provisão vem do Senhor. Abençoa os futuros dizimistas e os futuros ofertantes. Enche o coração deles com Teu amor e com Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, se você for dizimar ou ofertar, fique à vontade. Então, meu amigo Samuel. Amém? Dizimar é isso. Nós entendemos que a nossa provisão, o nosso sustento vem do Senhor. Enquanto nós não entendemos isso, a gente dizima assim, ó. Depois a gente perde o medo, porque é Deus que nos provê. A palavra de Deus fala que Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. O que é dormir? Descansar. Descansar em quê? É descansar e, independente do que aconteça na sua vida, porque você vai passar por pressões, é você entender que você vai ser suprido, que Deus não te abandona. Deus é um Pai de amor, em nenhuma circunstância Ele nos abandona. Às vezes Ele vai para o fogo, junto conosco, mas Ele está lá. Às vezes vai para o fogo, Ele vai para a fornalha ardente, mas Ele não nos abandona. Ele está sempre conosco, em qualquer momento, em qualquer situação da nossa vida. Lembra lá, né? Da fornalha. Colocaram 3 na fornalha para queimar, mas viram 4, porque tinha um que guardava os 3. É isso que nós temos que entender. Tem um que nos guarda, que nos protege e que cuida de nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoa o Aldo, abençoa a Andréia, abençoa aqueles dizimistas que eventualmente hoje não dizimaram. Que o Teu cuidado, o Teu amor, o Teu carinho, a Tua provisão seja uma constante na vida deles. Pai amado, que eles entendam que independente do que aconteça nas suas vidas, o Senhor está com ele. Às vezes num banho de cachoeira, às vezes dentro da fornalha ardente, mas o Senhor está sempre com ele. Abençoa, Senhor, que a prosperidade, que tudo aquilo que eles façam seja uma constante na vida deles. Que tudo se vá bem, em nome de Jesus. Amém? E amém. É isso. Né? Tem mais alguma coisa para me falar? Tem. É o que é? Eu gostaria que vocês, se vocês, né, vocês compartilhassem com os irmãos, com todo mundo que estiver aí, para divulgar o canal do YouTube. E inscrever lá. Manda para amigos de vocês da faculdade, né, para poder ter acesso. Por quê? O YouTube é o canal que nós vamos
nós vamos transmitir as palavras, né? Os cultos. Esse é o YouTube. Palavras mais curtas, a gente vai fazer live. O Instagram é só 1 hora, o culto não dá isso, e aí o pessoal sai, quando retorna, não retorna o mesmo número de pessoas. Então divulgue, né? Você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, divulgue esse canal. Por que é o meu nome o canal? Porque normalmente a gente ocupa as transmissões para fazer, ocupa para as 2 igrejas que nós acompanhamos, né? Que é a igreja aqui de Jussara e a igreja de Novo Brasil, né? Então, eu não coloco o nome de nenhuma igreja, eu coloco o meu nome, para que as 2 igrejas acompanhem, eventualmente. Tá bom? Hoje nós tivemos culto de manhã lá, um culto, assim, poderoso, né? A presença do Senhor foi sentida, como vai ser nesse culto hoje aqui, né? Vai haver mudança, vai haver transformação. Como que nós somos mudados? Através de ouvir a palavra. Não esqueça, o que o inimigo quer é separar você de ouvir. Quando você parar de ouvir, você para de ser transformado. O que o Senhor quer, o que o Espírito do Senhor quer, é que você ouça a palavra, se dedique ao estudo dela, reserve um tempo, porque Ele é em primeiro lugar. Quanto tempo? 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, né? Durante o dia, você meditar na palavra, você estudar a palavra, e tudo aquilo que você fizer vai ser bem feito. Essa é a verdadeira prosperidade. Não existe prosperidade. A verdadeira prosperidade não é ser rico. Não existe a verdadeira prosperidade se você não tiver sabedoria, saber o que fazer nos momentos que tem o que fazer, se você não tiver sabedoria, e se você não meditar na palavra. Sabedoria é de Deus, e você, na intimidade com Ele, você vai receber ela. Sabedoria. A meditação, você tem que se dedicar no estudo dela, né? Buscar, enfim. Amém? Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse assim, ó: nesta noite, eu abro o meu coração para receber da verdade da palavra de Deus. Eu abro os meus olhos e ouvidos espirituais para ser transformados. E eu declaro que a palavra liberada não vai voltar vazia, mas ela vai encher o meu coração de fé e vai me transformar em nome de Jesus. Amém. É assim que muda, é assim que funciona. Mudança na nossa vida é através de ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. Se você não ouve a palavra, isso não é gerado fé no seu coração. E quando é gerado fé, você fala. Amém? Então eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra abençoada, né? Que eu dei o nome de alimente-se e veja o Senhor. A palavra de Deus fala num tópico, num capítulo, em versículos específicos dela, que um dia, 2 pessoas, depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para 2 pessoas, essas pessoas caminharam com Jesus, mas não conheceram ele. Eram discípulos dele. O que era ser discípulo? Enquanto Jesus era vivo na carne, eles andaram com Jesus, eles conversaram com Jesus na carne. Mas depois que o Senhor morreu, ressuscitou e apareceu para eles, eles não conheceram o Senhor. Eles só foram conhecer o Senhor quando eles participaram de uma ceia. Eles entenderam quem era Jesus. Você sabe que depois da ressurreição, Jesus apareceu primeiro para quem? Primeira pessoa, Maria Madalena. Depois ele apareceu para quem? Pedro. Depois ele apareceu para quem? Para 2 discípulos, no caminho de Emaús. E depois ele apareceu para os 11. Então tudo aquilo que a gente faz primeiro, esse é um princípio da palavra de Deus, mostra a necessidade e urgência.
Veja bem, Jesus apareceu para esses 2 discípulos primeiro do que para os 11. Então, ele entendia que era urgente e necessário primeiro aparecer para 2, para depois para os 11. O Senhor teve essa urgência. Lucas 24, (24) 13. Lucas 24, 13. Vocês podem acompanhar lá. Naquele mesmo dia, esse mesmo dia é o dia da ressurreição. Então Jesus tinha ressuscitado, e naquele mesmo dia que ele havia ressuscitado, 2 dos discípulos, estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distantes de Jerusalém, 60 estádios, cerca de 12 quilômetros. E aí, conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, esses 2 discípulos, e a maior parte daqueles que escrevem afirmam que esses 2 discípulos, na realidade, era um casal. Era um homem e uma mulher. Por que era um casal? Porque só fala o nome do homem. Se fossem 2 homens, falariam o nome dos 2 homens. Por que fala só o nome do homem? Porque eles se uniram. O casal, quando se une, se torna um casal. Ok? Um casal, quando se une, ele se torna uma só carne. Então só falou o nome do marido. A maior parte dos estudiosos concordam com isso. Então esses 2 discípulos, na realidade, eram um casal. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Quais todas as coisas sucedidas? De Jesus, que tinham matado, tinha sido crucificado, tinha sido colocado no sepulcro. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam sobre isso, eles estavam conversando, discutindo sobre a morte de Jesus, e quem aparece para eles? Jesus. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles estão falando de Jesus. Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Porém, os seus olhos, estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus, se eram os discípulos de Jesus, eles caminharam com Jesus, mas não conheceram Jesus. Jesus apareceu para eles, mas eles não conheceram. Então eles perguntou a Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Sobre o que vocês estão conversando? Jesus pergunta. E aí os 2 discípulos param tristes e dizem assim. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, falou para Jesus: és o único, porventura, que tem estado em Jerusalém e ignorais as ocorrências desses últimos dias? Vocês não sabem que Jesus, que dizia que era o Filho de Deus, morreu, foi pregado na cruz, foi colocado no sepulcro. Você ignora isso? E aí Jesus lhes perguntou: Quais eram as situações? Aí eles falaram e explicaram. O que aconteceu a Jesus o Nazareno? Você não sabe quem que é Jesus o Nazareno? Ele era varão profeta. Aí os 2 discípulos de Jesus falam: você não conhece? Você não sabe quem que era Jesus? O varão profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras. Você não conheceu Jesus? Falando isso para Jesus. O problema, sabe o que é? Eles só conheciam Jesus, o varão profeta, poderoso em obras e em palavras. Sabe por que eles não conheceram Jesus? Jesus estava com eles, mesmo tendo caminhado com Jesus, eles não conheceram Jesus. Sabe qual é o Jesus que eles conheceram? Eles conheceram um Jesus na carne. Embora Jesus fosse varão, fosse profeta, poderoso em obras e palavras, mas eles não entenderam na realidade quem era Jesus. Eles não entenderam que Jesus, por isso que eles não conheceram. Porque antes Jesus estava na carne, agora era o corpo glorificado, o Espírito que estava ali. Eles não conheceram Jesus. Eles conheceram Jesus como varão, profeta, mestre na palavra, mas não conheceram Jesus como Deus Emanuel, como Deus convosco, como Salvador.
Por que a gente está falando isso? Porque muitos irmãos na igreja conhecem Jesus como, aceitei Jesus, estou salvo. Mas conhecem um Jesus assim: Jesus, me dá uma casa, me dá um carro, me dá um trabalho abençoado. Jesus, liberta Israel. Muitos conheceram Jesus, conhecem Jesus, não como o Salvador. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas acham que Jesus está na sua vida para te dar coisas. Te dar coisas. Oh, Jesus, abençoa, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquele outro. Jesus é um grande supermercado para algumas pessoas. Você crê que Ele te salvou do inferno e você vive isso é verdade. Mas daí para frente, talvez o que tenha acontecido com esses discípulos era isso. Conhecia Jesus como um grande supermercado. Não entenderam quem era Jesus. O que é o Salvador? Deus conosco. É aquele que quando você clama por Ele, você não precisa... O que é um Salvador? Você está se afogando lá no meio do Oceano Atlântico, não tem ninguém. Você está se afogando, você grita e do nada aparece alguém com uma boia, desce naquela boia, te agarra por trás e te resgata da morte. Isso é um Salvador. E Jesus, Ele se apresentou a todos como aquele que iria salvar o povo dele. Só que alguns entendiam que não era isso, era para simplesmente, quem sabe, enfrentar uma grande batalha e libertar Israel do domínio opressor. Jesus, eles não conheceram Jesus como o Salvador deles, como aquela pessoa como filho de Deus que vem para tirar você de uma fria. Então, muitas vezes pessoas enfrentam batalhas na vida. Uma delas, a mais típica, que a palavra de Deus faz questão de ensejar, é a batalha da carne, da tentação. Como? Tem algum mandamento que fala, olha, quando você for tentado na sua carne, em relação ao pecado sexual, você tem um mandamento que fala o que você tem que fazer? Não tem nenhum mandamento que fala o que você tem que fazer. A palavra de Deus fala assim: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Andai no Espírito. Mas às vezes muitas pessoas são tentadas e ao invés de abrir a sua boca e gritar assim: Senhor, eu estou quase fazendo coisa errada que não vai agradar a sua vontade, me salva! As pessoas não fazem isso. Elas preferem ir para outro. Isso não clamam ao Senhor. É uma mentalidade que é desenvolvida. Qual que é essa mentalidade? Você quer saber se alguém está no Antigo? Você quer saber se alguém está no Antigo Testamento ou no Novo? Você vê o que a pessoa fala. Quando a pessoa, dependendo do que a pessoa falar, você vai saber se ela está no Antigo ou no Novo Testamento. Quando uma pessoa diz assim: como que eu vou fazer para fazer isso? Como que eu vou fazer? Sabe quem é que tinha uma mentalidade de Novo Testamento, de lei? Era o jovem rico. Você conhece a parábola? Conhece a história? Quando o jovem rico chega e pergunta para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Toda pessoa que pergunta o que eu tenho que fazer, não precisa de um Salvador. Porque é o Salvador que faz por ela. Então, se você conversar com uma pessoa e dizer assim: o que eu tenho que fazer para isso? Ela está na lei, ela está no braço dela. O que eu preciso fazer para isso? Quando se relaciona com Deus. Mas continuando. Olha o que os dois discípulos respondem sobre o que eles esperavam de Jesus. Ora, 21. Ora, nós esperávamos que
fosse ele quem havia de redimir Israel. Eles não responderam assim: nós esperávamos que ele fosse o Salvador, que ele fosse nos salvar. Não, redimir Israel. Mas depois de tudo isto, e já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Não ouviram. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardos de coração. Eu não vou traduzir nécio, mas Jesus, ele falava firme quando tinha que falar. Qual que é a tradução de nécio? Alguém sabe? Imprudente, insensato. Você é imprudente. Tardos de coração, vocês estão demorando, vocês não entenderam ainda. Jesus. Nécios, imprudentes, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus falou dele mesmo para esses dois discípulos, dizendo o seguinte: olha, se você lê as Escrituras, se você lê o Antigo Testamento, você vai me ver em todos os livros. Só que, para nós lermos o Antigo Testamento, mesmo, presta atenção, mesmo alguém falando para você assim, esse aqui é Jesus, você tem que ter revelação. Para visualizar o Senhor no seu espírito. Mesmo que alguém, eu vou mandar para vocês, tem todas as passagens do Antigo Testamento que fala quem é Jesus no Antigo e no Novo, no Antigo Testamento. E você vai visualizar o que é Jesus. Olha, sabe lá a serpente de bronze que foi levantada no deserto? Lá era Jesus. E ele nem tinha se manifestado, nem tinha se manifestado em carne. Mas quando Moisés levanta, lá é Jesus. E assim sucessivamente. Quando se aproximaram da aldeia, aí continua. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passarem adiante. Jesus vinha conversando, quando se aproximaram da aldeia de Emaús, Jesus fez menção: vou passar na frente agora, não vou ficar aqui. Mas eles, os dois discípulos, o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Jesus entrou com os dois discípulos. E aconteceu que quando estavam na mesa, tomando ele o pão, Jesus então vai ceiar à noite. Jesus pega o pão, parte, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. A hora que Jesus pega o pão e parte, e entrega para os discípulos, os olhos dos discípulos abriram. E eles reconheceram Jesus. Só que acontece uma outra coisa. Assim que eles reconheceram Jesus, Jesus desaparece. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Esses discípulos, eles caminharam com o Senhor na carne. E eu creio que toda vez que Jesus abria a boca e falava com eles, por isso que eles falam isso, eles repetem isso, o coração deles queimava. Então, quando eles começaram a caminhar com o Senhor, naquele caminho, e não tinham reconhecido, embora ele não tivesse reconhecido Jesus, um pergunta para o outro assim: você sentiu que aconteceu uma coisa diferente quando ele falava conosco? Por acaso o seu coração não ardia enquanto você ouvia a palavra? Por quê? Porque eles já tinham caminhado com Jesus em carne, e quando Jesus falava, o coração deles ardia. Repito, eles não viam Jesus como Deus Emanuel, eles viram como aquele que redimia Israel. Eles não viam Jesus como filho de Deus, como o Salvador, mas às vezes para atender as necessidades dele de libertar Israel da opressão.
E isso nós aplicamos muitas vezes. Às vezes nós vemos Jesus como, vou frisar, como um grande supermercado. E veja bem, Deus, Jesus e Espírito Santo, eles são tão bons, ou Ele, que é 3 em 1, Deus é tão bom, que Ele até dá as coisas para você. Ele dá aquilo que você quer, né? Você vem, pede e tal, Ele te dá. Mas só, eu creio que por um determinado tempo. Porque Ele quer que você amadureça no relacionamento. Ele quer que você tenha os olhos abertos e que você entenda que Ele é muito mais do que um grande supermercado. Ele te dá muito mais do que o maior supermercado do mundo pode te dar. Você sabe por quê? Porque tem coisas que nem o ouro nem a prata pode comprar. Que você tem coisas que você precisa de um Salvador. Muitas coisas. Você precisa de um Salvador. Jesus era um varão, era um profeta, era um mestre na palavra, mas o principal, aqueles discípulos não tinham entendido quem que ele era. Ele era o Filho de Deus, o Salvador. Por que os olhos deles estavam impedidos de ver? Vou falar lá de novo. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam fechados, como os que impedidos de o reconhecer. Por que não reconheceram? Porque eles tinham essa visão errada de Jesus, visão espiritual. Né? Nós esperávamos que fosse Ele quem havia redimido Israel. Eles criam no Senhor. Mas o Senhor, presta atenção, eles criam no Senhor. Eles criam que eram salvos. Mas o Senhor não era o centro da vida deles. Então eles não conseguiram ver o Senhor. Criam, uma vez salvo, salvo eternamente. Mas parou por ali. Então, quando Jesus se manifesta em corpo de glória, em espírito, eles não, como se os olhos estivessem fechados. Eles não reconheceram o Senhor. Por quê? Porque Jesus não era o ponto central da vida deles. Por que alguns irmãos, às vezes, demoram para entender o que Jesus pode fazer na vida deles? Porque Jesus não está sendo o ponto central. Às vezes o emprego está sendo o ponto central, às vezes um carro, uma casa, uma terra, sei lá o quê. Né? Mas enquanto Jesus não está sendo o ponto central na vida, não estava sendo o ponto central na vida daqueles discípulos, eles não conseguiram ver o Jesus, identificar que era Jesus que estava com eles. A verdade é que Jesus, em muitas pessoas, não é o centro. Nós queremos as bênçãos. E eu tenho falado aqui para os irmãos que participam do discipulado, e eu dou glória a Deus quando os irmãos chegam e dizem assim: olha, eu estou que nem o Senhor, eu estou pedindo para que a bênção não me afaste do abençoador. Por quê? Muitas vezes a bênção afasta você do abençoador. Você pede uma coisa para Deus, Deus dá. Ele sabe, Deus fica assim: eu não vou dar agora, vou esperar, porque eu sei que se eu der ele vai, porque ele não me viu ainda. Então você pede, aí uma hora Deus dá, e aí você afasta. Então eu tenho pedido isso para o Senhor, né? Senhor, não deixe que a sua bênção me afaste do Senhor. E eu falo que afasta, né? Você pode até dar desculpas para você mesmo, ou para o próprio pastor. Você pode dar desculpas, mas para Deus não. Ele conhece, a palavra de Deus fala que Deus, enquanto o homem vê o exterior, Deus conhece o seu coração. Nós precisamos, e isso, quando nós chegamos nesse ponto de maturidade, isso é maturidade espiritual. Quando você fica que nem aquela criança mimada, que só quer receber as coisas de Jesus, você ainda é criança. Mas quando você chega no nível de maturidade espiritual, você é maduro, você vê Jesus. Em tudo que você faz, você sente Jesus. Você é capaz de tomar uma decisão que contraria o mundo. Mas por quê? Porque você está vendo Jesus. Davi era uma pessoa assim. Você sabe que Davi era chamado
o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Alguns dizem que Davi era o homem segundo o coração de Deus porque Davi pecava e se arrependia rápido. Mas muitos homens, durante toda a história, pecavam e se arrependiam rápido. Eu peco e me arrependo rápido. Mas outros dizem assim, não, Davi era o homem segundo o coração de Deus porque ele louvava o Senhor. Ele era um adorador. Mas tem muitos adoradores da palavra de Deus também. Mas nem por isso eles foram chamados os homens segundo o coração, um homem segundo o coração de Deus. O que havia de especial em Davi? Você sabe que Davi foi perseguido por Saul, o rei. Saul tentou matar várias vezes Davi. Mas num dos salmos, o Salmo 132, 1, 5, relata bem por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Salmo 132, 1, 5. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro. Olha o que Davi está falando. Eu não vou entrar na minha casa, eu não vou subir ao leito, não vou deitar com a minha esposa, eu não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso Jacó. O que ele está falando? Olha, enquanto eu não achar um lugar para a Arca da Aliança, que significa Jesus, que lembra, que mostra, que é um tipo de Jesus, que mostra a presença de Deus na nossa vida. Enquanto eu não achar um lugar para colocar a arca, eu não vou descansar. Por quê? Então que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus, porque a arca, Deus, Jesus, era o centro da vida dele. Ele falava que não ia dormir, que não ia descansar, que não ia fazer nada, enquanto não achasse um lugar para o poderoso de Jacó. Por isso que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes a arrogância e o orgulho nos separam de sermos chamados o homem ou a mulher segundo o coração de Deus. Porque nós estamos, deixa eu te falar, às vezes você vai lá naquele cantinho, pensa e diz assim, realmente, eu conheço a palavra, eu estou fora dela. Você entende isso com a sua mente, mas às vezes você está gostando disso. Por que eu falei que o orgulho muitas vezes nos separa do Senhor? A arrogância. Porque quando você entendeu que às vezes você está fora do esquema, você não pede que um Salvador trabalhe na sua vida. Você não conheceu ainda Jesus como Salvador, não só do inferno, não só te resgatou do inferno, mas daquilo que você precisa ser mudado e daquilo que você precisa ser transformado. O orgulho impede você de ir de joelho lá para sua cama, no seu quarto, separado, e dizer assim, Senhor, eu sou assim, me salva, me muda, me transforma. Isso é entender que Jesus é um Salvador. Às vezes lá, os demais dos tempos de Davi, Saul não procurou, não se importava com a aliança. Os outros que passaram antes de Davi não se importaram com a Arca da Aliança. Mesmo quando Davi fugia como um caçado, um criminoso, ele se importava. Por que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque Davi se preocupava com Cristo, ele tinha, no centro da vida dele era Cristo. Procure perceber na sua vida tudo que Deus já fez até hoje e aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Pergunta para Ele. Põe seu joelho lá, ó, e pergunta para Ele. Conhecer Jesus envolve revelação. Nós falamos no culto passado em revelação, sabedoria. Mas conhecer Jesus envolve revelação. Por quê? Porque Jesus, no caminho, isso não diz nada para vocês? Caminho, não diz nada?
eu sou o caminho, a verdade e a vida? A nossa vida é um caminho. E aqueles 2 discípulos caminhando com Jesus mostra isso. Que no caminho, Jesus chega e diz assim, olha, Jesus morreu, então Jesus vai lá e mostra aonde que ele está no Antigo Testamento. E vai mostrando, olha, lá de Moisés, eu era serpente, lá eu era isso, eu era aquilo, lá sou eu, lá em Neemias, lá em... Ele ia mostrando. Mas para você ler as Escrituras e entender quem que é Cristo, porque o próprio Jesus falou isso, no caminho de Emaús ele falava, para você ler as Escrituras e entender que determinada figura, como por exemplo, a serpente que foi erguida de bronze, que foi erguida no deserto, era Jesus, você precisa de revelação, como em todas as outras passagens. Então, o que você precisa? Os discípulos conheciam Jesus na carne. O que você precisa para conhecer Jesus no Espírito? Você ter revelação e saber que tudo na sua vida, Ele é o centro. E olha, quando eu falo tudo, é tudo. Então você conhece Jesus através do quê? Através da revelação da palavra de Deus. O que é revelação? Está falando revelação. É você entender o que o Senhor falou através daquela palavra. Mas não entender com a sua mente. É você entender com o seu espírito. E nós entendemos com o nosso espírito quando nós nos dedicamos ao estudo. 2 Coríntios 5,16. Paulo fala uma coisa perfeita a respeito dessa situação. Por que os discípulos conheceram Jesus na carne e não conheceram Jesus no Espírito? Porque é diferente. Quando você conhece Jesus na carne, você pensa uma coisa. Quando você conhece Jesus no Espírito, você... Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Paulo falando, olha, eu não conheço ninguém segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Agora, Paulo conhece Cristo segundo o Espírito, através de revelação. E isso é que gera mudança. Eu comecei a falar no início do culto. Você pode vir uma vida inteira na igreja. Se você não se dedicar, não buscar. Por que a palavra de Deus fala? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Se você não buscar conhecer o Senhor, genuinamente, se instruindo na palavra, orando, sendo consagrado ao Senhor, você nunca vai conhecer. E vou dizer mais, palavra dura é essa. Se tem coisas aqui que estão atraindo você, mais que o Senhor, corre o risco dele voltar e você ficar preso nas coisas que você gosta. Não sou eu que falo. Estude a palavra e veja. Eu gosto tanto disso, tanto aquilo. Então, se você gosta, Deus vai ser tão bom para você que vai dizer, fica. Vai na próxima, então. Aproveita mais. Desfruta mais. Mas você conhece a palavra. Você conhece a palavra. Deus é tão bom. Obrigado, Senhor. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele deixa nós plantarmos o que nós quisermos na nossa vida. Você pode plantar o que você quiser. Mas Ele é tão justo, que você só vai colher aquilo que você plantou. Esses dias eu falei no discipulado, eu não sei como, vou repetir, falei no Novo Brasil, eu não sei como, eu não sei o que é, mas vai acontecer alguma coisa na igreja, e eu falo aqui de igreja videira, vai acontecer alguma coisa que a gente não consegue dimensionar. Eu não consigo dimensionar, eu só sei que vai acontecer. Eu falei isso lá na célula, né, Edson? Há um tempo atrás, quando aconteceu que a gente foi levantado para ficar aqui na igreja em Jussara. Eu falei numa célula do Edson, falei, eu não sei, eu acho que por esse ano vai acontecer alguma coisa, eu vou falar isso para vocês, vai acontecer alguma coisa, não sei o que é, né, na igreja aqui, na igreja Novo Brasil, que eu não sei o que eu só vou fazer, mas é uma coisa boa, né? Então esteja, veja, seu pastor está falando. Por que eu digo seu pastor assim? Eu falei no discipulado, né? Vou falar de novo aqui. Por mim, eu não queria estar aqui.
Pá, mas o cara que então tá lá, tá pregando, tá lá e não quer ser pastor. Não, eu não queria. Na minha carne eu não queria estar aqui. Mas eu aceitei o chamado. Eu aceitei o chamado. Simplesmente isso. Às vezes na sua carne você não quer servir o Senhor. Mas deixa Ele agir na sua vida. Deixa Ele se mostrar o que Ele é, o que Ele pode fazer na sua vida. Você vai sair surpreendido. Você vai sair surpreendido. Eu te falo isso. Precisamos entender então que todo o Velho Testamento fala de Cristo. Mas eles só entenderam depois que aconteceu uma segunda coisa. Então, primeira coisa para você entender Cristo, quem que é Cristo na sua vida, você tem que ter revelação. Segunda, a palavra de Deus fala que quando o pão foi partido, coloca lá para nós, por favor, Antônio. Ora, nós esperávamos que fosse aí. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão e o abençoou, e tendo partido lhes deu, então lhe abriram os olhos. Imagina essa cena. Jesus caminhou com eles no caminho de Emaús, mostrou para eles, citou ele mesmo em todas as escrituras do Antigo Testamento, e assim eles ainda não haviam reconhecido. Mas a palavra de Deus fala que quando Jesus... Eu queria pegar um pedaço de pão aqui, mas não tem, né? Quando Jesus pegou o pão e partiu e lhes deu, abriram-se os olhos. E imediatamente eles reconheceram que era Jesus. Deixa eu te falar, quando é que abriu os olhos dele? Quando partiu o pão eles comeram. Foi quando abriu os olhos. Tem uma outra passagem da palavra de Deus que fala, só um pedaço. Tem uma outra passagem da palavra de Deus que fala que aqui, esse é grande, né? Imagina assim, aconteceu isso, eu vou fazer. Imagem. Eu amo essa pregação sobre imagem. Imagem. A palavra de Deus fala assim, ó, quando Jesus partiu o pão e entregou para os discípulos, a palavra de Deus fala que abriram-se os olhos. E você entende que eles comeram do pão. Quando que aconteceu um evento desses? Que quando comeram alguma coisa, abriu-se os olhos. Você sabe quando? Lá no Éden. Lá no Éden a palavra de Deus fala que Deus falou assim, olha, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você comer, vai dar problema. Você vai morrer. Se separar de mim. Na realidade, Deus está dizendo assim, não é que você vai morrer. Morrer também. Mas você vai se separar de mim. Lá no Éden, a palavra de Deus fala que quando Adão e Eva comeu, abriram-se os olhos. Gênesis 3:7. Aqui, quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal e pecam, abrem-se os olhos. No Éden. Aqui, quando eles comem Cristo, o pão vivo que desceu do céu, abre-se os olhos e eles entendem quem era Jesus. Abriram então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas. É uma reedição. É mais um dos motivos que nós falamos que era um casal. Porque a cena se repete. Só que no Éden se repetiu em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, no caminho de Emaús, se repete a árvore da vida. O pão da vida é partido. E os olhos daqueles discípulos são abertos. No Velho Testamento eles comeram da comida que não poderiam comer e tiveram consciência de si. Tiveram consciência que estavam nus. Hoje, quando nós comemos o pão, nós temos consciência do Senhor, de Jesus na nossa vida. Quando nós formos ceiar, você não vai estar comendo o corpo místico de Cristo. Uma coisa absurda que não existe. Você vai estar comendo o corpo dele. Ele disse assim, este é o meu
corpo. Ele não fala, quando vocês comerem, imagine que isso é meu... Não, ele diz assim, quando ele entrega o pão na ceia, ele diz assim, este é o meu corpo, que é dado por vós. Qual que é o problema? Ou qual que é a solução disso? Deixa eu perguntar uma coisa. Volta lá em Lucas. Você vai ver na passagem em Lucas, fala que abriram os olhos e reconheceram. Não fala no vinho. Só fala que partiu o pão e os olhos se abriram. Não fala que tomaram o vinho. Você sabe por quê? O problema da igreja não é o vinho. O que o vinho indica para nós? Remissão dos pecados. O sangue derramado. Todo mundo aqui, se você perguntar o que é perdão. Não, eu fui perdoado na cruz, eu fui salvo. Ok. Por isso que não fala o vinho. Porque o vinho a igreja entende. Foi perdoado. Que é salvo. Mas o pão? Lá em 1 Coríntios 11, 28, fala porque alguns da igreja adoeciam. Alguns da igreja ficavam enfermos. Por quê? Porque não sabiam o que significava o pão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Continua. Eis a razão porque há entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem, que morreram. Qual a razão? Porque não discernem o pão. O que é o pão? Esse é o corpo de Cristo que é dado por vós. A palavra de Deus fala que na cruz o Senhor levou todas as nossas enfermidades, toda a maldição, toda a nossa enfermidade. Mas lá na cruz nós não fomos só curados de enfermidade física, nós fomos sarados de enfermidades da mente, da alma. Nós somos curados e sarados. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Sarados envolve não só a cura. Isaías 53. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados envolve cura do seu corpo e da sua alma. Sarado envolve cura da sua ansiedade, da sua depressão. Sou eu que estou falando? Não. A palavra de Deus fala que muitos adoeciam na igreja de Coríntios, porque não entendiam que esse é o corpo de Cristo. Não é só uma figura. Isso aqui é o corpo de Cristo. E quando você come ele, você é curado. Por que o pão é mencionado? Por isso, porque o cálice... Olha o que fala lá em 1 Coríntios 11, 23 e 25. Este é meu corpo que é dado por vós. Ele parte o pão e diz assim, esse é meu corpo, que é dado por vocês. É por causa de vocês que eu vou morrer na cruz. E eu vou levar todas as enfermidades, todas as suas doenças. Vai ser levada comigo. Lá no caminho de Emaús, quando ele pega os 2 discípulos, agora ele já ressurreto, ele parte o quê? Ele parte o pão. E quando ele parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem. E eles veem o Senhor. Mas só que a palavra de Deus fala o seguinte. Volta lá em Lucas, por favor. A palavra de Deus fala o seguinte. Que quando eles comeram o pão, os olhos deles se abriram. Então, se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu na presença. Quando comeu o pão, entregou o pão, pegou o pão, comeu o pão, os olhos dos discípulos se abriram e Jesus desapareceu. Mas lembra que no caminho, quando Jesus falava das Escrituras, o coração ardia? Lembra? Nós lemos, a palavra de Deus fala que quando eles caminhavam, Jesus
Um dos discípulos pergunta, por acaso seu coração não ardia enquanto ele falava das Escrituras? Ardia porque tinha ardido quando Jesus estava em carne e pregava a palavra. Mas agora no Espírito, Jesus em corpo de glória fala com eles e o coração novamente arde. Por quê que o coração arde? Você sabe por quê? Porque quando Jesus desaparece, quando você ouve a palavra e o seu coração arde, é porque Jesus, ele desapareceu, mas ele apareceu num outro lugar que é fabuloso. Agora ele está lá no seu coração. Ele está lá dentro do seu coração. Ele desapareceu e o coração nosso arde quando nosso espírito ouve a palavra, porque agora ele está dentro do nosso coração. O coração aquecido, presta atenção, um coração aquecido para as coisas de Deus é sinal de olhos abertos. E eu tenho dito isso e insistido. Salmos 39, 3. Esbraseou-se no meu peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Quando você medita na palavra de Deus, e eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, quando você medita na palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus nos cultos, quando você chora num louvor que fala a palavra de Deus, quando você medita, quando você pensa, quando você se dedica, o seu coração queima, entra em brasa. Isso é sinal de que o Senhor, evidente, o Senhor está dentro de você. Mas se não acontecer isso, Ele também está dentro de você. Mas isso é uma manifestação da presença dEle na sua vida. Né? Ah, não, mas às vezes meu coração não queima. Não, eu tenho certeza que o seu coração já queimou. É o Senhor mostrando para você, ó, eu estou aqui. Mas hoje, eu dei até um exemplo no discipulado e o Wagner, né, me falou isso, que ele ouviu também. Eu dava o exemplo a respeito do fisioterapeuta da minha esposa, né? Que fala que ela tem que exercitar a consciência da musculatura que ela tem. Ela tem a musculatura, muitas vezes não é consciente de que quando movimenta, exercita. Mas o que eu falei do discipulado? Que tem pessoas, eu tenho que achar um vídeo, tem um vídeo sobre isso, vários vídeos, né? Que tem pessoas muitas vezes que têm a perna amputada e sente formigamento, não é isso, Wagner? Formigamento na perna que elas não têm mais a perna. Na perna que elas não têm, elas sentem formigamento. Sabe o que você tem que fazer com a presença do Senhor? É exercitar de forma consciente, de forma intencional, a presença do Senhor na sua vida. Porque Ele está, hoje, Ele mora no seu coração. Paulo diz aos Romanos 12, 11, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Eu não sei se vocês já ouviram algumas pessoas pregarem, e essa é a diferença de nós para muitos. Coloca aí, incircunciso filisteu. Quando Davi vai enfrentar Golias, o que ele fala para Golias? Ele vê Golias estava xingando o povo de Deus há 40 dias. Golias lá, ó, eu vou pegar você, se está final de 40, eu vou pegar você. Davi chega lá, olha para Golias e diz assim: quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Quando a gente fala assim, incircunciso filisteu, às vezes a gente pensa que Davi estava xingando Golias. Vamos ver. Eu acho que passou lá, Antônio. Foi rápido. Quando Davi fala essa frase, alguém de vocês sabe o que é incircunciso? Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é este, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Incircunciso
é porque ele não fazia parte da aliança. Ele não fazia parte do povo de Deus. O que Davi está dizendo? Esse camarada não pode estar fazendo isso com a gente, porque ele não faz parte da aliança. Ele não está comigo. Ele não está com Deus. Ele não pode vir aqui afrontar o exército do Deus vivo, do qual nós pertencemos. Nós fizemos parte de uma aliança. Você, quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você passou a fazer parte de uma aliança. Você não pode ser atingido por doença, enfermidade, pobreza, porque você está dentro de uma aliança. Quando isso se levantar contra a sua vida, e eventualmente vai se levantar, você tem que olhar para essa tribulação e dizer: quem é você para afrontar eu, que faço parte da aliança? Isso não é arrogância, não é prepotência. Isso é você dizer a verdade da palavra de Deus. Hoje, nós estamos aqui para lembrar de uma aliança que foi feita. A nova e eterna aliança. O meu desejo é que, quando vocês comam do pão, esse é meu pedido, quando vocês comam do pão, os seus olhos se abram para aquilo que precisa ser aberto, e vocês vejam Cristo como centro na sua vida. Se vocês ainda não viram, que vocês vejam Cristo como centro da sua vida, em todas as áreas. Não Cristo como um supermercado, mas Cristo como sendo aquele que é o centro da sua vida. Aquele que pode prover você em todas as suas necessidades e em coisas que você nem imagina. Nem imagina. Que eventualmente haja libertação de alguma dependência que vocês têm, para que vocês visualizem e entendam que esse aqui, tem farinha aqui, o que tem aqui, William? Farinha, ovo, óleo, margarina e leite. Mas a hora que nós levantamos para o céu e nós declaramos que esse aqui é o corpo de Jesus, que foi moído na cruz do Calvário, essa é a verdade que esse pão se torna para nós, né? E que nós possamos ter os nossos olhos abertos. Finalizando, último, você conhece a história lá da cananeia que tinha uma filha que estava possessa? Conhece, né? Como é que aconteceu isso? Ciro Fenícia. Deixa eu ver aqui. Mulher cananeia. Mateus 15, 21. Conta uma história de uma mãe. Conta a história de uma mãe que tinha uma filha possessa. E ela se aproxima. Essa mãe se aproxima, tenta se aproximar de Jesus e não deixa, e dá aquele tumulto e tal. E ela vai e se aproxima de Jesus e diz assim: pede para que Jesus cure. E Jesus diz o seguinte, olha, Jesus respondendo diz o seguinte: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse, olha, eu não posso atender ela, porque eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que fazem parte da aliança. Eu fui enviado para aqueles que são filhos. E essa mulher e a filha dela não fazem parte da aliança. Então, ela chegou, mesmo Jesus tendo falado, olha, eu não fui enviado para você, eu fui enviado para outros. Eu fui enviado só para aqueles que fazem parte da aliança. Então ela chegou e adorou, dizendo, Senhor. Lembra da arrogância que eu falei? Que muitos têm, da arrogância, da prepotência, que não falam assim, Senhor, socorre-me. Muitas vezes sabem que estão errados, mas não abrem a boca para o Senhor e dizem assim, Senhor, socorre-me. Mas ela disse, mesmo ela não fazendo parte da aliança, ela disse para o Senhor Jesus, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos
e deitá-los aos cachorrinhos. O Senhor aqui não estava humilhando ela. O Senhor só estava dizendo, eu não vou pegar o pão que é dos filhos e dar para alguém que não é filho. Ela disse, ela insistiu. Ela não estava na aliança. Ela não poderia receber a bênção. E ela disse, sim, Senhor. Eu sei que eu não sou filho. Mas aqui, só de eu mexer com esse pão. Só de eu mexer com esse pão. Está vendo? Só de eu mexer com esse pão, caiu essas migalhas. Só de eu mexer com o pão aqui, caiu migalhas. O que a mulher falou para Jesus? Senhor, eu sei que eu não sou filho. Eu sei que eu não faço parte da aliança. Eu sei que eu não mereço a cura. Mas se eu comer só as migalhas do pão, já é suficiente. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então Jesus respondeu, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a filha foi curada. Curada. Ela não fazia parte da aliança, mas ela pediu para Jesus. Ela disse para Jesus, Jesus, se eu comer só as migalhas, já é suficiente. O que era o pão nessa história toda? O que era o pão nessa história toda? Que a mulher queria comer as migalhas. Ninguém? Por que a mulher procurou Jesus? Para ter a filha curada, para ter a filha liberta. Gritava, dava acesso de loucura, pânico, endemoniada. O que é o pão nessa história? O que é o pão que Jesus disse que só os filhos poderiam comer? A cura. É o corpo dele. A cura. A libertação. Esse é o pão. Corpo de Cristo. E por que Jesus fala assim, grande é a tua fé? Porque ela não fazia parte da aliança, não tinha nada. Ela simplesmente creu no Senhor. Senhor, tudo bem, eu não quero pão. Mas os cachorrinhos, eu sou um cachorrinho. Eu não faço parte da aliança. Mas se eu comer o pão, a minha filha vai ser curada, ela vai ser liberta. Hoje, se você comer o pão, se você entendeu, teve revelação de que o pão, esse pão, é o corpo de Cristo, a hora que ele for consagrado, você vai comer cura para você. Mas sabe qual que é a melhor cura que tem na nossa vida? Foi a coisa mais importante que Jesus deixou para nós. A coisa mais importante que ele falou assim, eu deixo isso para vocês. A coisa mais importante, que liberta você e cura de toda enfermidade, de todo problema, de toda tribulação, chama-se paz. Eu declaro hoje, em nome de Jesus, que você, ao comer desse pão, você vai experimentar uma paz na sua vida, que excede todo entendimento. Que você vai em psicólogo, psiquiatra, em tudo que é lugar, ele não vai conseguir explicar o que você está sentindo. Paz. Essa é a maior cura que alguém pode receber. Quando você tem paz, é porque você entendeu que o que aconteça, que acontecer na sua vida, Ele está com você. Amém? O que a mulher cananeia queria? Cura. O pão dos cachorrinhos. Ela não fazia parte da aliança. Hoje, você é filho. Você é filha. Você pode se fartar da mesa do Senhor. Você pode comer pão. O pão que quiser, a quantidade de pão que quiser. Você não precisa comer só migalha, não. Você pode comer muito pão. Tomar muito suco de uva. Você faz parte da aliança. Independente de qualquer coisa. E se você tiver alguém enfermo na sua família, quando você comer o pão,
declare que essa pessoa está sendo curada. E assim vai ser. Amém? Pode pegar lá. Não existe outro maior presente que o Senhor pudesse ser nos deixado do que a paz dele. Você vai comer paz hoje. Amém? Então pode distribuir o pão e o suco. Se você foi batizado nas águas, você pode ficar à vontade. Abriu, nada vencerá. Antônio, a todos quantos o receberam. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que a palavra de Deus fala? Quando que nós nos tornamos filhos? A palavra de Deus fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você passa a fazer parte dessa aliança. Você se torna filho quando você abre a sua boca e declara para o mundo espiritual que você crê que Jesus é Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou. A partir desse momento, você se torna filho. Não sou eu que falo. Eu gostaria de ler com vocês. Mas, o que está escrito na palavra de Deus? Mas a todos quantos o receberam. O que é receber Cristo? É você dizer assim: eu creio que Cristo, Jesus, Ele é Filho de Deus, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por quê? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Quando você abre a sua boca e fala: eu creio que Jesus é Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou, e eu entrego a minha vida para Ele, eu entrego a minha família, tudo que eu tenho, nas mãos dEle. A palavra de Deus fala que você não nasceu da vontade de homens. Você nasceu da vontade de Deus. Agora é o chamado novo nascimento. Então, se você fez ou não essa confissão, se você já fez, não tem problema você fazer de novo. Mas se você não fez, eu gostaria, quem quiser, de nós fazermos essa confissão, né, publicamente, e falarmos para o mundo espiritual que nós cremos que Jesus é Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou, e que nós entregamos a nossa vida para Ele. Amém? Coloque a mão no seu coração, então, mesmo que você já tenha feito. Se você não fez, pode colocar a mão no seu coração e repita assim: eu creio que Jesus é Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou, e eu entrego a minha vida, tudo que eu tenho, nas mãos do Senhor, que é o meu único Senhor e Salvador. Jesus, vem morar no meu coração, e tudo aquilo que eu tenho, eu te entrego. Toma conta. Amém. Isso é poderoso. Deixa eu te falar. Algumas pessoas sentem, outras não sentem. Independente do que você sentiu, do que você não sentiu, você creu na palavra. Só abre a boca e fala quem crê na palavra. A partir de hoje, se você não havia declarado, eu falo diante de Deus, você se tornou filho e filha, amada, guardada pelo sangue dele. Amém? Levante seu pão e repita após mim: ao comer desse pão, eu como cura. O corpo de Cristo, que foi moído na cruz do Calvário,
E eu declaro que eu estou sendo sarado e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, agora veio morar na minha mente. E nenhuma tribulação, enfermidade vai me afastar, vai me separar da cura que tem no corpo de Cristo. Amém. Levante seu cálice e diga: ao tomar desse cálice, eu trago para mim remissão dos pecados, perdão dos pecados, e eu declaro que eu já fui curado, sarado, eu sou abençoado, filho amado, eu faço parte de uma aliança, eu faço parte da mesa dos filhos, e toda enfermidade está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Amém. Você pode ceiar, se você for da mesma família, do mesmo grupo familiar, você pode ceiar com a sua família. Se você vê isolado, né?